A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou muito forte comigo ontem através dos stories. Eu comecei a realmente postar uns stories e eu senti muito uma unção do Senhor sendo derramada ali naquele momento. E eu fiquei com muita vontade no espírito, assim, de dividir com vocês um pouco do testemunho de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu creio que vai agregar muito na vida espiritual de vocês. Então aqui neste vídeo eu quero abrir um pouco meu coração com vocês e abrir até um pouco as vulnerabilidades para que vocês entendam, percebam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Que a mão do Senhor me trouxe até aqui. E que é Ele que me usa e que é Ele que me sustenta nesta obra e que fiel é aquele que prometeu, meus amados irmãos. Então, venho passando processos com Deus, na verdade há anos já, né? Mas eu quero falar um pouquinho nesse vídeo especificamente a partir ali de 2025, né? Em 2025 eu tive um ano muito desafiador. Começou o ano ali por abril, eu com uma bebê pequena que amamentava o tempo inteiro, livre demanda no peito. E ali em abril, essa minha bebê veio cair do sofá e quebrou o braço. Então ali começou uma grande luta, né? Principalmente mães de primeira viagem, né? Ter a primeira filha, o primeiro filho quebrando, né? Eu, na minha casa, na minha família, a gente nunca quebrou nada. Então para mim foi desesperador aquele momento, veio muita afronta do diabo, muita culpa, muitas dúvidas, muitos medos e inseguranças. Na maternidade, Deus tem trabalhado muito na minha vida, né? A palavra de Deus, ela já diz que a maternidade, se a mulher ela permitir, se a mulher ela perseverar na santificação, ela será salva através da maternidade, porque é algo realmente muito sacrificial. E não somente isso, mas é algo que mexe muito com a nossa estrutura interna, é algo que mexe muito com as nossas vivências passadas, com os nossos traumas, com as nossas feridas. Então, a maternidade traz isso muito à tona quando a gente se depara ali em situações adversas. Então, quem é mãe vai me entender um pouco melhor. Mas eu creio que também quem não é mãe ainda também pode, né, conseguir me entender o que eu tô querendo dizer. Então eu me vi ali naquele momento muito difícil, com uma bebê de 2 aninhos apenas, né, passando no hospital público a noite inteira, passei com ela, tem uma escoliose bem agravada, bem acentuada, até a minha, dá pra ver, né, minha cintura ela é torta por conta dessa escoliose que eu tenho. Na gestação passei muita crise de dor, cheguei um dia até a vomitar de tanta dor que eu tava sentindo por conta de dor na coluna. Isso não é todo mundo que sabe, mas às vezes é bom a gente relembrar essas coisas para os irmãos terem ideia, né, do que a gente passa também, porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos diz, né, pra gente ficar firmes, porque assim como vocês estão passando por dores, por lutas, por aflições, os vossos irmãos em todo o mundo também estão sendo provados, também estão sofrendo, também estão passando dificuldades, apertos. Então perseverem, continuem, porque não é só vocês que estão sofrendo, tem muita gente, muito cristão aí passando luta, peleja, também sendo confrontados dia a dia, né? Porque a fúria do diabo com os cristãos é muito maior, gente, né? Ele vem com toda a fúria, com toda a raiva, às vezes a vida do crente tá dando tudo errado, mas é justamente pela fúria do diabo, porque a vida do ímpio tá tudo certinho, tudo muito bem, tá prosperando, tá tudo muito lindo, muito certo. Por quê? Porque já é dele, já tá com ele lá, então ele não tem muito o que ficar ali tirando, ou apertando, ou pressionando, né? Então a gente também tem que ter essa percepção espiritual. E voltando ali ao hospital, né, que eu tava passando com a minha filha ali com o bracinho quebrado, eu como mãe de primeira viagem, eu tava muito insegura, muito aflita, não sabia o que ia acontecer, eu vendo minha filhinha ali pequenininha, um bebezinho sofrendo, uma dor terrível, né, de quebrar um osso, uma coisa que eu nunca senti, graças a Deus, nunca passei na vida, e ver ela tão pequenininha ali. Então ali já começou, sabe, um trabalhar de Deus também, nesse propósito ali, nesse processo, aliás.
E então, para finalizar o ano, né? O ano começou ali mais ou menos por abril, comecinho de abril, dessa forma, minha filha, desse jeito. E finalizando o ano, eu descubro com a minha família o câncer terminal da mãe. Assim, para nós foi um choque, porque a mãe estava bem, a mãe estava, sabe, tudo certo, a gente não estava preparado para receber uma notícia dessas, entende? Fazia 5 anos só que a gente tinha perdido o pai, né? Eu tenho 32 anos, então já não tenho mais o pai, né? Aí agora, não, né, com um diagnóstico desse. Então, quem já recebeu um diagnóstico desse vai entender que a gente passa um luto em vida, porque você tá com a pessoa ali, mas você tá com uma sentença de morte na tua mão, sabe? Então você já começa a encarar aquilo dali como, sabe, realmente uma sentença de morte. Não sei nem explicar para os irmãos, mas é uma coisa que já vem um certo tipo de luto, porque como eu já passei o luto do pai, então eu sei mais ou menos a dor que é um luto, né? Então, quando eu recebi esse diagnóstico do pai, já me veio o trauma do luto do meu pai. Então, vocês imaginem a minha mente, vocês imaginem o meu coração com tudo isso. Eu, ali naquela correria toda com um bebê pequeno, não tinha rede de ajuda com a Sara, né? Então a Sara ficava sempre aos meus cuidados, passando muitas, né, dificuldades financeiras por eu ter aberto mão do meu trabalho, da minha renda, só a renda do marido para nossa casa, para cuidar dela, para me dedicar à maternidade. E, gente, recebendo um diagnóstico desse agora, mais uma coisa, né, para tá indo em hospital, uma luta, porque, né, vira e mexe a mãe tava tendo que ir em hospital, ficar em hospital, ficava 3 semanas no hospital, 2 semanas em casa, ficava mais uma semana no hospital, mais umas 3 semanas em casa, e assim ia, e os cuidados com ela, e visitas, e não dava para abandonar só na casa de um irmão, não, tinha que estar ali presente, e toda essa doação, e toda essa... Meu Deus, gente, eu não sei nem explicar para vocês como eu suportei tudo isso, mas eu tenho certeza e eu quero, é esse agora que eu quero, né? Depois de toda essa contextualização para os irmãos, eu quero chegar na mensagem que eu quero dizer com tudo isso, né? Gente, que se não fosse a mão de Deus me preparando para passar por tudo isso, eu não suportaria. Eu não suportaria, porque é muita aflição, gente, é muita dor, é muita dificuldade, sabe? Então chega num nível que já começa a passar pensamentos terríveis na nossa cabeça. Você acha que não me passou? Pensamentos de tipo, se joga de uma vez na frente de um caminhão, cara, acaba com essa tristeza, acaba com essa, sabe, essa vida de sofrimento, sabe, de tamanha a perturbação, a aflição que os demônios começavam a lançar na minha mente, na minha cabeça. Então, se hoje, meus irmãos, meus queridos, se eu suportei passar, se eu tô aqui hoje pregando a palavra de Deus, é porque o Senhor é fiel, é porque vale a pena servir esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida dos seus filhos. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus, ele me revestiu para passar por tudo isso. Porque desde junho eu estava sentindo uma tristeza muito, muito pesada, sabe? Porque eu já estava sofrendo adiantado, lembrando que faria em julho 1 ano a mais, né, que o pai tinha partido. Então, o diabo ele sempre atacava muito forte nesse período na minha mente, no meu coração, no meu emocional, para me abalar, para me fazer ficar no pó, para me fazer ficar me rastejando emocionalmente, ficar na humilhação ali, na tristeza, no deserto. Mas aí Deus me deu um sonho, até compartilhei já com vocês, onde eu vi duas ondas gigantescas vindo. E aí foi até em outubro do ano passado, em 2025, eu tive esse sonho, e foi neste mesmo mês que começou a luta com a mãe no hospital. Primeiro a gente começou indo na UPA, né, no PA. E até a gente vir a descobrir realmente ali o quadro dela daí no hospital regional daqui da nossa cidade. E aí começou toda essa prova.
Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é isso, é justamente isso, meus irmãos. Fiquemos, olha, como eu sempre digo para o Senhor, Deus da minha vida, segura na minha mão, Senhor. Segura, nem que for no, eu falo para Deus, nem que for no meu dedinho, Jesus, nem que for no meu dedinho, mas não me solta. Não me solta, porque senão eu não aguento, senão eu não suporto. Então eu venho aqui através deste vídeo, meus irmãos, fazer um apelo para a tua vida, sabe? Fazer um apelo para você que está aí do outro lado sofrendo, passando dores, passando dificuldades nessa vida, para que você não se desespere, para que você não sucumbe na fé, para que você não estremeça, mas para que você se apegue na rocha. E isso nunca fez tanto sentido na minha vida, a nossa casinha estar firmada na rocha, porque se a minha casa estivesse firmada na areia, eu não suportaria. Vocês conseguem entender? Ou eu teria de uma vez por todas desistido da fé, ou eu teria feito alguma coisa terrível com a minha vida. Graças a Deus não aconteceu, né? Eu recebi até uma proposta né, do diabo, né, de querer fazer um pacto com ele, o qual eu nem considerei, eu repreendi ele na hora, mas para vocês verem do nível de tormenta, de aflição, e de como o diabo ele é astuto, ele é sujo, e ele vai jogando ali as suas iscas para ver se a gente vai pegar, para ver se a gente vai aceitar. Aí vai da gente ter um posicionamento, porque parte Deus trabalha, parte nós temos que trabalhar em concordância com o Espírito de Deus. E aí, o que acontece? Eu me apeguei na palavra, gente. Eu me apeguei na palavra de Deus, aleluia. E aí eu continuei lendo a palavra, eu comecei a ler Juízes, depois li Reis, e fui lendo Jó, e fui lendo, aí passei ali Isaías, Salmos, fui lendo, fui me fortalecendo, e Deus foi me revestindo, Deus foi me aperfeiçoando, Deus foi colocando o capacete da salvação, foi me blindando espiritualmente para me passar por tudo isso, porque pela minha força, gente, eu não suportaria, sabe, gente? Eu sei que somente assim, ó, numa ótica cristã, eu sou uma pessoa que eu não sou muito terrena, então eu não me apego tanto a só coisas, só planos materiais. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito, eu necessito, é algo do meu chamado já mesmo, que Deus tem pra minha vida. Então não pode ser algo só simples, só aqui dessa terra, de fazer algum sentido, sabe? Tem que ter um propósito maior pra mim. Pra mim, a minha alma, sabe, o meu espírito clama, tem sede de Deus, do Deus vivo. Vocês lembram do meu testemunho de conversão, que eu olhava para o céu e eu falava: Jesus, por favor, eu quero que tu exista. Então isso é sede da nossa alma, do nosso espírito clamando, né, pelas águas da vida, clamando pela eternidade. Então escolhido é igual fala a música, né? Escolhido não pode escolher, é Deus quem escolhe por você. E é desta forma que Deus vai trabalhando, gente. E são processos aqui, ó, e tem coisa que dói muito, e dói, mas Deus vai trabalhando. E a gente não pode desistir, a gente não pode ficar para trás, porque nós não somos dos que ficam para trás, aleluia. Nós somos dos que avançam para salvação. Então por isso eu tô aqui hoje, eu tô aqui pregando para vocês, até porque também eu vi um vídeo, sabe, que saiu aí de uma cantora pop do mundo, uma coisa assim muito demoníaca, e aí me veio mais uma força ainda, que eu pensei: trevas, se vocês estão querendo avançar, o reino de Deus também vai avançar. Eu não vou me calar, eu não vou recuar, em nome de Jesus. A minha parte eu vou fazer, em nome de Jesus, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A igreja não vai parar, a igreja não vai se prostrar, a igreja ela avança, a igreja ela é vitoriosa, aleluia, ainda que por muitos nós sejamos incompreendidos como aflitos, oprimidos, mas não, meus queridos, isso é o que pode ver o homem, né? Quem olhava para Jó ia ter Jó como
amaldiçoado, ia ter Jó como desprezado, ia ter Jó como, olha, um pobre coitado lá, um ninguém. Mas para Deus não, para Deus não, para Deus Jó era um homem justo, um homem íntegro, um homem de valor, um homem que era segundo o coração de Deus ali, e Deus restituiu tudo, Deus restituiu a sorte de Jó e deu a Jó tudo em dobro, aleluia. Então, enquanto não chegar, aleluia, a finalização do processo de Deus nas nossas vidas, nós não recuaremos, nós não retrocederemos, porque o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas e vai valer a pena. Eu não me cansarei de dizer isso para os irmãos, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Chegará o dia em que não haverá mais clamor, não haverá mais choro, não haverá mais desespero, não haverá mais dor, meus irmãos, porque todas estas coisas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Então Deus, ele quer nos revestir, ele quer revestir a minha e a tua vida com a graça dele, com boas obras, com bons frutos, frutos de justiça. Em nome de Jesus, ele conta com a minha e com a tua vida, meus queridos irmãos, para que a gente continue avante, para que a gente continue a história, para que a gente continue ensinando os nossos filhos no caminho, para que a gente continue sendo bênção dentro dos nossos lares, porque o mundo, o terreno, o mal, ele quer destruir as famílias, ele quer destruir os casamentos, ele quer destruir, sabe, ele quer botar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, e assim vai. Ele quer botar o mal por bem e o bem por mal, ele quer fazer uma bagunça no mundo. Mas enquanto tiver a igreja na terra, nós resistiremos. Aleluia! A igreja é a força que paralisa as obras das trevas. Enquanto a igreja estiver na terra, meus queridos, a gente tem a força do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre as nossas cabeças. Aleluia! Para fazermos a diferença, para mesmo na dor, mesmo no sofrimento, nós continuarmos avançando, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé e não por vista. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus maravilhoso, ora mantui de cantaraia. Oh, Espírito Santo, Senhor, vem encher a tua noiva, Senhor. Vem encher, Senhor, os teus vasos, vem encher os teus filhos, papai querido, com unção, com graça, com óleo fresco agora, Senhor. Vem tirar, Senhor, toda a acusação das trevas contra a vida dos teus filhos agora, Jesus. Vai despedaçando todo o jugo, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Vai cuidando de cada família agora, Senhor. Vai cuidando de cada pai, de cada mãe, Senhor. Vai cuidando da mente, do emocional dos teus filhos agora, Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, Senhor. Vai transformando o luto, Senhor, em coroa, Senhor. Vai transformando, Senhor, as cinzas dos teus filhos, as tristezas, as misérias, os traumas, Senhor, em testemunho vivo, Senhor. E que todos vejam e saibam e considerem na vida dos teus filhos, eles sendo cartas vivas, eles sendo luzeiros, Senhor, neste mundo corrompido, neste mundo de trevas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. A tua igreja avança, Senhor, a tua igreja não se cala, a tua igreja não se prostra, Senhor, aleluia. A tua igreja é perseverante, Senhor, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, Senhor. Mesmo que ela caia, não ficará prostrada, porque o Senhor levanta. Quantas vezes forem necessárias, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que fortalece, o Senhor é o Deus que dá vida a ossos secos. Aleluia, esse é o nosso Deus vivo. Então vem agora e enche os teus filhos, Senhor, em o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai tocando agora, Senhor, vai tocando com fogo, com unção, Senhor, em nome de
de Jesus, papai, a tua igreja, Senhor, será arrebatada. A tua igreja, Senhor, é abençoada, a tua igreja, Senhor, é escolhida, os teus filhos, Senhor, não ficarão decepcionados com tudo que o Senhor tem para cada um dos seus filhinhos, em nome de Jesus, aleluia, 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 em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, esse vídeo, eu entrego essas palavras, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esse vídeo possa ser luz na tua vida, possa te esclarecer o oculto e o que as trevas têm tentado te confundir, que através deste vídeo o Senhor possa trazer luz, revelação e te dar graça e sustento e força e novo ânimo. Receba ânimo do Senhor sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus força, 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 alegria do alto, em nome de Jesus para continuar, em nome de Jesus, até que ele venha, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus queridos, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Mande para mais 3, 5 pessoas que vierem na tua mente, na tua cabeça, para que a gente avance como igreja em nome de Jesus. Compartilhe nas suas redes sociais, faça a diferença nesse mundo de trevas. E também, meus queridos, deixe teu comentário aqui abaixo. O que esse vídeo falou com você? Que parte que o Espírito Santo ministrou aí na tua vida, colocou aí na tua mente enquanto era ministrada aí, que eu tenho certeza que o Senhor falou algo no teu coração aí, e eu quero saber, eu quero muito ler os comentários de vocês, que eu tenho certeza que Deus falou nesse vídeo, porque eu senti a unção de Deus fluindo da minha vida. Em nome de Jesus, esse é o vídeo, um beijo no coração, e até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção, Ele é nosso pão, Ele é nosso alimento, Ele é nosso sustento. Olha para Ele e você não será derrotado, você é um vencedor. Aleluia.